graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Queria convidá-los a, nessa noite, abrirem comigo o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, e nós iremos aprender nessa noite sobre uma história de redenção, uma história de uma mulher que encontrou redenção em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 36. Diz assim a palavra do nosso Deus: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar na casa dele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-lhe com as suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse de fato profeta, saberia bem qual é o tipo de mulher que está tocando nele, porque de fato é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais, Simão? Ele respondeu: penso que é aquele a quem mais se perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, Simão, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: ora, quem é esse que até pode perdoar pecados? Mas Jesus volta-se para a mulher mais uma vez e diz: a sua fé te salvou, vá em paz. Meus irmãos, eu queria olhar para esse texto em que essa mulher encontra redenção em Cristo Jesus e queria pensar, meus irmãos, em algumas aplicações. Mas a título de introdução, eu não sei se vocês perceberam, nós estamos diante de um texto em que nós vemos aparentemente 2 pessoas que não têm absolutamente nada em comum. De um lado, nós temos um líder religioso daquele povo, um fariseu, conhecedor da lei de Moisés. Do outro lado, nós temos uma mulher excluída por esse mesmo povo. Notem, meus irmãos, que ele é um homem respeitado pela sua conduta religiosa. E essa mulher, ela é desprezada pelos seus pecados. Reparem que não é dito o nome dessa mulher, apenas qualitativamente falando, chamaram ela de pecadora. Essa mulher não tem nome, mas é conhecida pelos seus pecados. Bastante pecados, porque ela era conhecida na sua cidade. No entanto, meus irmãos, apesar das muitas diferenças entre essas 2 pessoas, em uma coisa, elas eram iguais: na sua necessidade de redenção. Pois ambos, meus irmãos, estavam perdidos.
qualquer um de nós que está aqui nessa noite, se estivéssemos presentes aqui nesse jantar, ficaríamos escandalizados e surpresos ao saber que esse homem, tão conhecido pelo seu conhecimento da lei, pela sua prática religiosa, alguém de dentro da igreja daquele tempo, estava também igualmente perdido como essa mulher. Facilmente, meus irmãos, nós teríamos nos escandalizado e ficado surpresos. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que nós somos é enganados pela aparência. Nós vemos apenas o exterior, mas o Senhor vê o interior. O Senhor vê aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus veio além das aparências. Ele conhecia essa mulher, ele sabia dos pecados dessa mulher, mas também sabia dos pecados de Simão, aquele que eles ocultava em meio à sua religião, aquele que ele cometia em secreto. O Senhor conhecia perfeitamente os pensamentos de Simão, porque o texto diz que ele pensou e o Senhor já sabia. Sabe por quê, meus irmãos? Sendo Jesus onisciente, ele vê, meus irmãos, tudo que está fora e o que está dentro. E ele conhece cada uma das nossas necessidades, inclusive a maior delas, a redenção da nossa alma. E eu quero olhar para esse texto, a história dessa mulher que encontrou redenção em Jesus Cristo. E eu gostaria de destacar para nós 3 lições nessa noite, que vão nos ensinar como a nossa própria redenção também se deu. Ou se você está aqui nessa noite e ainda não tomou sua decisão por Jesus, é assim que a sua redenção também deve acontecer. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira coisa que aprendemos nesse texto é que quem procura a redenção em Cristo não se importa com o julgamento dos outros. Quem procura redenção em Cristo não se preocupa com o julgamento das outras pessoas. Reparem, meus irmãos, inicialmente, a forma como Jesus foi tratado por Simão. Naquela época, se você analisar os versos 44, 45, 46, Jesus vai falar sobre um costume muito claro naquela época. Quando você convidava alguém para cear na sua casa, para jantar, para almoçar em sua casa, quando essa pessoa chegava, você como um bom anfitrião e querendo demonstrar que estava feliz com a chegada dessa pessoa em sua casa, você lavava os pés dessa pessoa. Você saudava ela com um beijo em seu rosto. Você ungia a cabeça dela com óleo. Mas Simão, meus irmãos, aqui não faz nada disso. Isso nos mostra que o que está aqui em jogo não era um convite. Na verdade, era uma armadilha. Jesus estava sendo chamado ali para uma armadilha. Simão queria testar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Queria tentar achar alguma falha em seu ensino. E a princípio parece até que ele achou, né? Porque quando essa mulher começa a beijar os pés de Jesus, ele diz: rapaz, se esse homem fosse profeta, saberia o tipo de mulher que o está tocando. Meus irmãos, o que mais me impressiona aqui não é o fato de Jesus saber que é uma armadilha, ele foi mesmo assim para lá. O que me impressiona aqui é como é que essa mulher entrou nessa casa. Alguns, meus irmãos, intérpretes, dizem que essa mulher entrou na casa de um fariseu, porque geralmente quando se costumava chamar um rabino para sua casa, e esse rabino sendo de outra localidade, as portas da casa ficariam abertas. Não para você entrar e participar do banquete, mas para você ficar ali nas janelas, ao redor da mesa, para ouvir o que o mestre tinha a dizer. Isso explica perfeitamente como é que uma mulher que não era bem-vinda naquela casa, que não era bem vista naquela sociedade, podia entrar na casa do chefe da sinagoga. Alguém extremamente religioso. Mas eu creio que a razão maior dessa mulher está ali, apesar de não ser bem-vinda, apesar de ser uma mulher excluída daquela sociedade, era o seu desejo por redenção. Era o seu desejo de encontrar paz para o seu coração. Era o seu desejo de encontrar, meus irmãos, a salvação que ela tanto deseja depois que tomou conhecimento dos seus próprios pecados. Essa mulher, meus irmãos, desejava a salvação. E ela foi capaz de ir para um local em que ela não era bem-vinda. Notem que isso é visível pelas próprias palavras de Simão. O coração de Simão, quando viu aquela mulher, já desprezou ela.
essa mulher é pecadora. Ele começou logo a dizer: o Senhor não é profeta. Porque se ele fosse profeta, saberia quem o está tocando. Essa mulher, meus irmãos, ignora toda a rejeição que ela tinha em sua sociedade, toda a rejeição que ela tinha por parte dos religiosos da sua época. E ela busca, meus irmãos, redenção em Cristo Jesus, sem se importar com a opinião do que os que estavam ali. Meus irmãos, isso deveria nos fazer refletir se nós estamos dispostos a seguir a Jesus, a tomar uma decisão de seguir a Jesus e nos aproximar de Jesus, independente do que as pessoas falem. Jesus se deixa tocar por uma mulher pecadora. Na cabeça de Simão, Jesus iria se tornar impuro, mas nós sabemos pelas próprias Sagradas Escrituras que todos aqueles que estão impuros e tocam em Cristo acabam se purificando. Nós sabemos que Jesus Cristo tinha poder de purificar, a sua santidade tinha poder de mudar as pessoas. Ninguém que ia até Jesus Cristo voltava da mesma forma, eles mudavam de vida. Mas veja, meus irmãos, esse fariseu passou a questionar se Jesus era profeta, porque se deixou ser tocado por uma mulher pecadora. Mas diferente do fariseu, essa mulher conhecia muito bem o poder purificador que Jesus tinha. Ela ignora todos e busca a redenção da sua alma aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso nos ensina aqui uma preciosa aplicação. Quando nós, meus irmãos, quanto mais somos conscientes do tamanho do perdão que nós recebemos em Cristo, mais nos dedicaremos a servi-lo. Note que Simão não fez absolutamente nada para demonstrar boas-vindas para Jesus, mas essa mulher fez para Jesus o que ele deveria ter feito. Ela não lavou os pés de Jesus com água e sabão, lavou com lágrimas e enxugou com os cabelos. Ela não beijou a face de Jesus, ela beijou os pés. Ela não derramou óleo, ela derramou um perfume caríssimo, porque ela aprendeu na prática que o perdão recebido do Senhor nos instiga, meus irmãos, nos incentiva a trabalhar para Ele, a servi-lo, a fazer as coisas para Ele, sem se importar, meus irmãos, com aqueles que estão à nossa volta. Essa verdade, meus irmãos, dessa mulher, o exemplo dessa mulher, nos faz ficar pensativos sobre muitas pessoas do nosso tempo. Elas ficam pensativas sobre o que os outros dirão se elas tomarem a decisão de seguir a Cristo. O que os amigos dirão, o que a família dirá, o que os seus colegas de infância dirão. Mas, meus irmãos, Cristo precisa ser adorado. Cristo precisa ser confessado. Eu quero lembrar a você que está aqui nessa noite, que ainda não tomou sua decisão por Cristo, que não é a opinião dos seus amigos, dos seus familiares, que vão te levar para o céu, nem impedir que você vá para o inferno. É apenas a pessoa bendita de Jesus Cristo, e você precisa pensar nisso. A única forma de se livrar da condenação eterna que os nossos pecados merecem é ir até Jesus com fé, é ir até Jesus e ficar aos pés dele implorando o seu perdão, sem se importar o que as pessoas vão dizer. Foi o que essa mulher fez. Essa mulher não olhou para a sua rejeição, essa mulher não pensou que estando ali as pessoas iriam olhar para ela com o canto dos olhos. Ela está pouco se importando com a opinião das pessoas ao seu respeito. Ela quer saber, meus irmãos, do seu encontro com Cristo e a opinião que esse mestre teria sobre ela. Para essa mulher é muito mais importante a opinião de Jesus do que de qualquer outra pessoa. E é assim que essa mulher rompe barreiras e vai até Jesus e encontra a redenção da sua alma. Se você quer encontrar a redenção para a sua vida, lembre-se disso. Você não pode se importar com a opinião dos outros. Você precisa ir até Jesus. Mas em segundo lugar, quem procura a redenção em Cristo reconhece sua condição de pecador. Não é apenas uma questão de ir a Jesus sem se importar com o que os outros pensam, com o que os outros vão dizer,
com qualquer tipo de rejeição que a sua decisão por Jesus possa trazer, mas é também uma questão de reconhecer os seus próprios pecados. Veja que nos versos 40 a 43, Jesus ele conta uma parábola sobre credores, sobre um credor que tem 2 devedores. Notem que a intenção de Jesus ao contar essa parábola, uma das intenções, é deixar claro para Simão, esse fariseu, que está julgando essa mulher em seu coração, que todos nós somos pecadores. Apesar de que a própria palavra dizer que uns pecam mais que outros, né? Afinal, um pecador deve 500 e outro pecador deve o quê? 50. Mas todos nós somos pecadores. No entanto, o ponto principal dessa parábola é sobre a nossa incapacidade de ganhar a salvação pelas nossas próprias obras. Nós não temos capacidade de pagar a dívida que temos com Deus. Note que todo pecado que cometemos é contra Deus. E nós precisamos entender isso. Talvez alguém que esteja aqui diz: Moisés, mas eu faço muitas boas obras e eu não cometo esses pecados tão escandalosos que aparecem aí nos noticiários. Talvez você pense que quando for no dia do julgamento final, o Senhor vai colocar numa balança. Não é assim que às vezes a gente pensa? O Senhor vai botar numa balança suas boas obras e vai botar na balança os seus pecados. E se aí boas obras pesar mais que os seus pecados, então Ele vai colocar você num bom lugar. Ele vai considerar a quantidade de boas obras que você fez durante a vida e então vai dizer o seguinte: rapaz, eu bati aqui as suas contas e parece que você fez mais coisas boas do que erradas, então você vai entrar no céu. Mas não é isso, meus irmãos, que a Bíblia ensina. Deixe-me ilustrar esse ponto. Digamos que você vai fazer um bolo. Eu estou aprendendo a fazer bolo. E você precisa de 7 ovos para fazer a massa do bolo. E aí você quebra um ovo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ovos perfeitos. Mas aí você quebra o 7º e coloca na tigela. Mas ele está podre. Me diga uma coisa, a receita vai ficar boa se tiver 6 ovos bons e apenas um ruim? Não, a receita foi para o beleléu. Porque um único ovo podre arruinou a receita. O único pecado seu lhe manda para o inferno. Não importa se você não matou, mas se você cobiçou, você vai para o inferno. Não importa se você cometeu um adultério, mas se você teve um pensamento lascivo com um homem ou com uma mulher que não é a sua, você vai para o inferno. Não há como mudar essa realidade. Esse é o pecado. O único pecado traz condenação eterna sobre as nossas vidas. E por quê? Porque o pecado, meus irmãos, é contra um Deus santo e justo. Deixe-me ilustrar de novo. Digamos que você chega em casa agora após o culto e um assassino entrou na sua casa e matou um parente seu que você ama tanto. Não vale cachorro e gato. Então esse assassino matou alguém que você ama tanto. Só que aí, o que é que acontece? Depois de pego, ele vai para a cadeia aguardar o quê? O julgamento. E no dia do bendito julgamento, o juiz chega para você e diz: olha, lá na cadeia, esse cara aqui leu alguns livros, esse cara aqui varreu as celas, ele foi bem comportado, e como eu sou um juiz bom, eu vou literalmente absolver esse assassino por aquilo que ele prestou lá na cadeia. Você dirá o quê? Que isso é injustiça. Um bom juiz, um juiz justo, ele não pode deixar de condenar o crime, assim como Deus não pode deixar de punir os pecados. Ou os seus pecados são punidos na cruz, ou eles são punidos no inferno. E você precisa escolher isso nessa noite. Onde quer que os seus pecados, onde você quer que os seus pecados sejam punidos, naquela cruz, em Jesus Cristo, ou no inferno. Você lá, separado eternamente de Deus. Hoje é uma noite de decisão, hoje é uma noite em que você precisa decidir. A eternidade, a sua eternidade está em jogo. E você não sabe quanto tempo você tem até a hora de Deus chamar você, para que você preste contas a Ele. Hoje é noite de salvação.
essa mulher encontrou salvação, salvação também pode encontrar você. Basta que você se volte para Jesus. Cristo está disposto a lhe perdoar. E eu digo isso, meus irmãos, com base no versículo 42. Não é eu que estou dizendo, é Cristo. Note, meus irmãos, que no verso 42, Cristo está dizendo, não importa a quantidade de pecados, se você deve 500 ou 50. Ele perdoa você não com base nos seus méritos, mas com base na sua misericórdia. Não tendo com que pagar, perdoou a ambos. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, para Simão, com essa parábola, que a religião dele não vai salvá-lo. Ele está dizendo, Simão, não importa se você acha que você deve só 50, você precisa de redenção, igual a essa mulher. Os fariseus se consideravam justos. Os fariseus achavam que poderiam conseguir a salvação pelas suas obras. Mas Jesus está dizendo claro, e inequivocamente, que a única forma de ser perdoado é através da misericórdia dele. Sua religião não vai salvar você também não. E principalmente se for aquela religião domingueira, né? Você acha que por vir o domingo à igreja, acha que vai ser salvo? Acha que pode simplesmente compensar os pecados que você cometeu em oculto no seu quarto escuro, vindo à igreja dia de domingo? Não estou dizendo que não é importante vir à igreja. Eu estou dizendo que você precisa vir à igreja não pelos motivos errados. Você precisa entender que se você sair daqui sem tomar uma decisão por Cristo, você pode estar assinando a sua condenação eterna. Não sabe quanto tempo tem ainda aqui. Precisa ajustar suas contas com Deus. E se ajusta as contas com Deus pelo sangue do nosso Cristo. A redenção só é possível em Cristo. Simão, você não vai se salvar com jejuns, esmolas. Simão, você precisa, como essa mulher, se arrepender dos seus pecados. É o que a parábola está dizendo para esse fariseu. É o que essa parábola está dizendo para todos nós. Nós precisamos nos ajoelhar aos pés de Jesus e beijar seus pés. E implorar para que Ele nos aceite. Jesus não é aquele que a gente vê pintado por aí fora, não. Por aí no pregador, só Jesus está aqui tristinho, dê uma chance para Jesus. Venha Jesus e dê uma chance para Ele. Não, quem precisa de uma chance é você e sou eu. Os perdidos somos nós. E Jesus está disposto a nos perdoar, meus irmãos. Assim como perdoou aquela mulher, estava disposto a perdoar Simão. Mas Simão não entendeu isso. E infelizmente, Simão provavelmente se perdeu. Por causa do seu orgulho. Por causa da sua soberba. Meus irmãos, a repreensão de Jesus a esse homem por meio dessa parábola deve nos fazer também refletir como é que a gente vê o pecado do outro. Vocês percebem como foi que Simão viu o pecado do outro? Como foi que ele olhou para aquela mulher? Como alguém que, rapaz, não tem mais jeito não, essa daqui... a cidade todinha conhece. Essa daí é conhecida. E se Jesus soubesse, se Jesus fosse profeta, saberia quem é que está tocando nele. Veja o nível da rejeição. Para Simão, essa mulher aqui, não tinha mais jeito. Porque talvez não se encaixasse no seu padrão de religiosidade. Mas Simão estava errado, meus irmãos. E nós precisamos tomar cuidado ao olhar o pecado do outro. Talvez você diga assim, rapaz, se fosse eu não teria caído. Foi fraco demais. Só caiu por causa disso, mas se fosse eu, não é assim que a gente diz? Jamais vou cometer um negócio, foi muito fraco ela, foi muito fraco ele. Ele foi muito ingênuo. Nós precisamos tomar cuidado, sabe por quê? Porque o que separa a sua e a minha vida de um bêbado em um bar, de uma prostituta em um bordel, é a graça de Deus. A única coisa que nos separa do pior tipo de pecador que você possa imaginar na sua vida é a graça de Deus. Foi a graça de Deus que nos alcançou e nos impede de ser tão mal como realmente nós somos. Lembra daquele tipo de pensamento que às vezes você tem, você se surpreende com um tipo de pensamento que você teve? Aí é a graça de Deus dando uma pequena amostra a você do que seria você sem o freio da graça dele sobre a sua boca.
se a graça dele não tivesse montado em você e segurado as rédeas. Quando Deus entrega, meus irmãos, um homem ao seu próprio coração, Hitlers da vida aparecem e matam 5 milhões de judeus. Quando o homem decide e o Senhor entrega a ele a sua vontade, ele vai, meus irmãos, cometer todo tipo de aberração. Então é a graça de Deus, não as obras, mas a graça de Deus que nos impede, meus irmãos, de fazer o que realmente nós temos desejo algumas vezes de fazer. Então não olhe para o pecado do outro, meus irmãos, com orgulho. Não olhe para o pecado do outro e se ache melhor do que ele. Não faça como Simão. Pois, meus irmãos, há um lugar especialmente reservado no inferno para os hipócritas. E eu digo isso com tremor e temor pela minha própria alma. Nós não devemos brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo também não. Nós não devemos levar a nossa religião, como certo livro que eu li há muito tempo, uma religião vida mansa, em que não há sacrifícios, em que não há dor, em que não há lágrimas e luta contra o pecado. Uma religião que não exige de você nada, não dará nada a você. Uma religião em que você não tem os seus pecados confrontados. Uma religião em que não muda a sua vida. Um Cristo que não muda os seus pensamentos, não muda as suas atitudes, não transforma a sua conduta. Não é o Jesus da Bíblia. Não se contente, meus irmãos, em uma religião meramente do domingo, em que você passa a semana entregue ao pecado, em que você passa a semana vivendo no erro, e no domingo você acha que aqui numa balança, o Senhor vai colocar na balança, se você não cometeu o pecado X ou Y, e então Ele vai aceitar o seu louvor. Não, meus irmãos. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Não devemos professar de forma alguma, meus irmãos, uma vida e viver ocultamente outra. Que o Senhor nos ajude a não sermos hipócritas como os fariseus, a não recebermos a mesma condenação deles, porque era assim que os fariseus viviam, pregavam uma coisa, diziam uma coisa na frente dos outros e viviam outras, quando estavam a sós, por trás dos holofotes. E os discursos mais duros do Senhor foi contra esse tipo de pessoas. Meus irmãos, que a nossa hipocrisia não nos encontre naquele último dia, quando não restará mais nenhuma esperança para a nossa alma. E os portões do inferno se abram para nos receber. Hoje há redenção em Cristo. E você precisa se voltar para Ele. Sem se importar o que as pessoas vão dizer, mas reconhecendo a sua condição de pecador. Sabe o que é que acontece quando você faz isso? Aqui eu chego no meu terceiro e último ponto. Quem procura redenção em Cristo, encontra paz para a sua alma. Quem procura redenção em Cristo, sem se importar com o que os outros vão dizer, reconhecendo a sua condição de pecador, ele encontra paz para a sua alma. Olha o que é que o texto diz, versos 48 e 50. O Senhor diz: vá em paz, tua fé te salvou. Teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, ao dizer que os pecados daquela mulher haviam sido perdoados, note que no verso 48 é dito que aqueles que estavam ali começam a questionar: quem é esse que pode perdoar pecados? E então Jesus se volta, meus irmãos, mais uma vez para aquela mulher. Por que Jesus fala 2 vezes com essa mulher? Porque ele sabia, meus irmãos, que diante daquela sociedade, que diante dos religiosos daquela época, aquela mulher continuaria sendo rejeitada. Eles não acreditavam no perdão que Jesus estava concedendo àquela mulher naquele momento. Eles continuariam olhando para os pecados passado daquela mulher. Continuariam olhando para a vida passada daquela mulher e continuariam achando que não tinha jeito para aquela mulher, que ela nunca encontraria redenção para a sua alma. Eles continuariam julgando e rejeitando aquela mulher. Então, sabendo disso, Jesus diz: pode ir em paz. Note que primeiro ele disse: seus pecados estão perdoados, mas agora ele quer que ela saia dali, não apenas com a sentença de perdão, mas com paz no coração. Ela não precisaria mais mendigar a aceitação dos outros, não precisaria mais da aceitação dos outros. Ela tinha a aceitação de Cristo e isso era suficiente. Ela tinha paz com Cristo, paz com Deus, e deveria viver com base nessa paz.
Jesus chama essa mulher a descansar no perdão dele, encontrar a paz que a sua alma tanto almeja. O que é a opinião dos homens? São meros mortais. A opinião deles sobre você não vale de nada. É a opinião de Cristo sobre você que realmente importa. É a opinião dele naquele último dia que importa. Não é a rejeição que você sofre por tomar o seu partido ao lado de Cristo, mas é a opinião dele. Jesus queria que essa mulher saísse dali sem se importar com as difamações que continuariam. Fez tudo de errado e agora é crente. Você não está vendo? Uma mulher dessa, a gente conhece essa mulher aqui, a gente sabe do que ela fez, a gente sabe como ela era, aí agora ela vai bancar de salva. Aí agora ela vai dizer que vai para o céu. Eu sei que muitas vezes nós passamos por isso. A gente toma uma decisão por Cristo, aí os amigos, o quê? Você é crente agora. Homem, desde conversa, desde brincadeira. Que conversa, você lá é crente? Aí quando você fazia isso, e quando nós chamávamos para fazer isso, aquilo, outro. E muitas vezes nós nos sentimos amargurados porque esses amigos ficam jogando os nossos pecados passados na nossa cara. Deixa-me dizer o que é que você tem que fazer. Você tem que fazer com essa mulher, como essa mulher. Vá em paz, porque não é a opinião deles que salvou você. Não é o que dizem sobre você. É o que Cristo diz a você. Vá em paz, os seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Meus irmãos, veja que essa história, ela é uma história, meus irmãos, que encoraja todos os pecadores a vir a Jesus. Independente se você deve 500 ou 50. Se você se considera um grande pecador, ou se você se considera um cara que não peca tanto. Em todos os casos, a redenção está à sua disposição nessa noite. Jesus está disposto a perdoar você, independente do que os outros vão dizer, independente do que os outros acham ou pensam sobre você. O perdão está disponível a você nessa noite. Basta que você se arrependa. Basta que você olhe para Jesus e diga: eu não posso me salvar por mim mesmo. Eu não tenho como viver sem pecar. E eu preciso da sua redenção, Senhor. Então lava-me, perdoa-me. Reparem que essa mulher aqui, meus irmãos, não teve medo de estar ali aos pés do Senhor, diante daquela sociedade. Você também não deve ter receio de estar diante do Senhor aqui nessa igreja. Você não deve ter nenhum receio de vir até aqui e implorar a Jesus para que Ele perdoe, para que Ele leve você, meus irmãos, a experimentar o que você nunca experimentou nessa vida. Um tipo de paz que remédio nenhum pode dar, um tipo de paz que acalma suas emoções e o seu coração. Essa mulher testemunhou da sua fé diante dos apóstolos, diante dos incrédulos que estavam ali na mesa, e você também é chamado para fazer a mesma coisa essa noite. Você é chamado para vir aqui pela fé e dizer a todos que estão aqui, inclusive aqueles que estão nos assistindo também, de que você, a partir de hoje, encontrou redenção em Jesus Cristo. Que você não se importa mais com a opinião dos outros. Que você reconhece que é pecador. E que você precisa experimentar a paz e o perdão que só Cristo pode dar. Você pode fazer isso nessa noite. Você pode dizer: eu quero. E vir aqui à frente. Nós teremos uma alegria imensa de orar por você. Eu sei que há uma luta espiritual no seu coração nesse momento. Moisés, e se eu tomar essa decisão e amanhã eu voltar a cometer algum tipo de pecado, esse tipo de pecado que me envergonha tanto? Deixe-me dizer para você, deixe que amanhã a graça continuará fazendo a obra que ela está disposta a fazer hoje por você. Haverão muitos dias bons, muitos dias ruins depois que você aceitar Jesus, mas Deus estará em todos eles. Não precisa se preocupar e não precisa ter medo
do amanhã, Cristo estará lá cuidando de você. Apenas confie, apenas se entregue, apenas venha até Ele e receba o que você nunca vai conquistar pelas suas obras, a redenção. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Wellington.